Boa noite, que a paz esteja com a sua casa, que a paz esteja com o seu coração, com a sua família. Vamos estar dando um tempinho aí para compartilhar o link, para as pessoas entrarem. Boa noite, que a paz esteja com a sua paz. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Boa noite para você que está chegando aí. Vamos compartilhando o link. A gente está dando um tempinho para as pessoas entrarem. Já vamos iniciar. Não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem.
discípulo. Glória a Deus. Então, mais uma vez, boa noite, agora oficialmente. Que a paz esteja com a sua casa, com a sua família, com o seu coração. Boa noite, Guilherme, Flávia, Maiara, pastora Jojo e a todos que estão aí. Eu não consigo ver todos, eu só consigo ver quem comenta. Então, paz para todos. Vamos começar com uma oração. Eu creio que Deus está aqui e que Deus está aí no seu lar também. Então, se coloque em oração neste momento junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para nós. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Queremos entregar este culto a ti, Senhor, desde agora, Senhor, até o final. Não só este momento, Pai, mas que a nossa vida seja um culto a ti também, Senhor. Manifesta a tua presença aqui na minha casa e em cada lar aqui também, Senhor, que está assistindo essa live neste momento. Alcança cada família e cada casa, Senhor, que o Senhor possa tocar cada coração que está presente aqui nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Eu entrego este culto live em tuas mãos, Pai. Amém. Eu quero ler Salmo 143, a partir do verso 4. Se você quiser abrir aí na sua casa, eu recomendo que você faça este salmo como uma oração, girando em torno desses tempos que a gente tem vivido, né? Tempo de pandemia, muita luta, muita dificuldade, às vezes muito medo também, porque a gente teme, né, pelos nossos, por nós, mas nós temos alguém grande e poderoso que é por nós, né? Então, eu quero fazer este salmo em prol disso, que você possa fazer também na sua casa. Salmo 143, a partir do verso 4 eu vou fazer. Vou perdendo todo o ânimo, estou tomado de medo. Lembro-me de tempos passados, reflito em tuas obras e penso em tudo o que fizeste. Levanto minhas mãos a ti em oração, anseio por ti como a terra seca tem sede de chuva. Vem depressa, Senhor, e responde-me, pois meu ânimo se esvai. Não te afastes de mim, ou morrerei. Faze-me ouvir o teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Livra-me de meus inimigos, Senhor, pois me refugio em ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Pela honra do teu nome, Senhor, preserva a minha vida. Por tua justiça, tira-me deste sofrimento. Por teu amor, acaba com os meus inimigos e destrói os meus adversários, pois sou teu servo. Que pela justiça dele ele possa nos tirar desse sofrimento, tirar não só eu e você, mas a nossa nação. Porque nesse exato momento muitos choram, né? Por entes queridos, pela própria vida, por pessoas que já perderam, que já se foram há algum tempo com essa pandemia por causa desse vírus. Então, o mundo precisa de nossas orações. Se você não está ainda no nosso grupo, eu acredito que quem está aqui assistindo está no nosso grupo de oração já. E se você quiser entrar, é só mandar uma mensagem aí pra gente entrar aí nesse mesmo propósito de oração. A gente está orando pela nossa nação, pelos nossos, por cada pedido que é colocado lá. Então, você é convidado a participar do grupo se ainda não estiver participando. Neste momento, eu quero cantar um louvor. Se você conhece, que você louve aí da sua casa também. Faça desse louvor uma oração para Deus neste momento. E escute também Deus falar contigo através dessa música. Amém? Porque Deus habita no meio dos louvores. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, quando as horas do relógio
sorrir, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta, porque você tem um Deus que cuida de você, amém? Vamos continuar louvando. Que você possa engrandecer o nome do nosso Deus. Porque Ele morreu só para que você tivesse vida. Então se lembre desse amor todos os dias. Deus está aqui. E eu tenho certeza que Ele está aí também. Que você possa preparar o seu coração para receber uma palavra do nosso Deus neste momento. Amém?
Boa noite, meus irmãos. Paz seja com esta casa, paz seja com cada um de vocês nesta noite, amém? Eu quero ler com vocês uma palavra, que é o título dessa mesma mensagem que o Senhor colocou no meu coração para estarmos juntos nesta noite. Está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Você pode ver aí na sua Bíblia, se você tem Bíblia. E se você não tem Bíblia, não tem problema. Eu vou ler e aí você vai estar acompanhando comigo, amém? Então, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero que você leia de novo o finalzinho, tá? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esta noite, obrigada por este culto de Santa Ceia, obrigada, Senhor, por termos o privilégio de usar a tecnologia para poder transmitir, Senhor, da Tua Palavra, para poder falar de Ti. Eu invoco, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, que não seja eu, mas que seja o Senhor a ministrar através de mim. Prego este momento em Tuas mãos e Te dou graças em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, igreja? Vou precisar. Então, meus amados, isso é algo muito profundo que Deus colocou no meu coração, porque o ser humano ele tem por hábito buscar a felicidade em outras coisas. E isso sempre foi assim. Hoje eu só estou trazendo essa palavra ao nosso coração porque eu acredito que nós, na condição de ministros do Evangelho, a gente tem que trazer sempre uma palavra, que seja uma palavra de esperança, que seja uma palavra de fé, que seja uma palavra que vai edificar a tua vida, a tua alma, o teu coração, porque se a gente for olhar o noticiário, se a gente for olhar muitas vezes até na própria internet, nos meios de comunicação, em toda a mídia, a gente começa a se apavorar com as coisas que estão acontecendo, e não é disso que nós devemos nos alimentar. Devemos nos alimentar daquilo que o Senhor deixou para nós. E este é o momento, esse é o momento. Eu costumo dizer que em mim e em você existe um agente influenciador. Esse agente influenciador, ele é chamado para influenciar todos os que estão à nossa volta. E todos os que estão à nossa volta são influenciados por atitudes, por palavras, por testemunhos que nós viemos dar, de acordo com situações que a gente reage de uma maneira ou de outra em cada circunstância. E o Senhor falou fortemente ao meu coração essa tarde, né? Porque a gente coloca a nossa expectativa em coisas, em projetos, em sonhos, em pessoas, em instituições. E quando eu falo de instituições, eu com mais propriedade do que ninguém estou falando sobre a igreja. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, vai com o coração aberto, a gente se entrega, a gente faz amizade, a gente não tem restrições de nada. E muitas vezes ali é o local que a gente mais é ferido dentro da igreja. Eu posso falar isso na condição de membro e eu posso falar isso na condição de ministra, porque é uma troca, é um relacionamento que existe dentro de uma igreja. Então isso é algo que acontece constantemente, porque cada um de nós reagimos de forma diferente, de acordo com as situações que nos são colocadas diariamente na vida que a gente leva, decisões que temos que tomar, escolhas que temos que fazer, mas tudo que nós temos que fazer tem que ser pautado na palavra de Deus. Às vezes uma resposta pode mudar toda uma história de acordo com a maneira que a gente venha responder em determinada situação. E eu tenho aprendido o seguinte, que a felicidade não é o final do caminho. Como eu comecei falando aqui, às vezes as pessoas fazem projeto, eu vou trabalhar para ter uma vida tranquila, um projeto de aposentadoria, né? Não digo que isso é um projeto ruim, nenhum dos projetos que você possa ter colocado, não estou aqui na condição de avaliar que eles sejam bons ou ruins.
Eu estou aqui simplesmente colocando segundo a palavra do Senhor. Então, eu estou ilustrando para você. Aí, o meu sonho, vou ilustrar, tá? O meu sonho é comprar uma casa. Aí, eu compro uma casa que é a minha cara, que tem um jardim, que tem um pátio, um local que eu possa crescer mais ela se eu quiser, colocar uma churrasqueira, uma piscina, mas está faltando alguma coisa. Então, eu vou mobiliar essa casa segundo o meu gosto. Aí, eu mobilio a casa. Tá, então agora tem alguma coisa que tá faltando, eu vou comprar um carro, né? E aí eu compro o carro. Bom, mas eu acho que eu precisava era casar. Aí eu caso, aí eu faço filhos. Tá faltando alguma coisa nessa casa. Tá faltando animais de estimação, tá faltando crianças, tá faltando pessoas para compartilhar da minha alegria, da minha felicidade aqui, em tudo que eu trabalhei para construir. Aí vivo uma vida inteira, faço um plano de aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu só vou viajar mundo afora, vou conhecer pessoas, vou conhecer lugares e a gente vai fazendo planos, vai sonhando, porque o homem, eu acredito que ele não morre quando o coração para de bater, mas ele morre quando ele para de sonhar, quando ele para de fazer projeto, de idealizar coisas no seu caminho. Né? E muita gente acha que é o final do caminho. Quando eu fizer isso, quando eu conquistar isso, quando eu atingir esse ponto, quando eu terminar a minha faculdade, quando eu passar num concurso público, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, isso tudo faz parte, agrega, né, a nossa caminhada. Eu só estou dizendo que isso não é o principal na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque a felicidade não é o final do caminho, a felicidade é o caminho quando você está com Jesus Cristo. Existe uma grande diferença. O ser humano, ele está habituado a julgar as coisas, a entender, a perceber as coisas de acordo com a visão dele, até onde a visão dele alcança. E muitas vezes não é assim que as coisas acontecem, porque na verdade a verdadeira transformação, a verdadeira conquista está em trilhar os caminhos e os propósitos que o Senhor trilhou para nós. E entendendo que tudo que a gente precisa foi pago na cruz do Calvário. Ele morreu, ele ressuscitou por mim e por você. Ele vive e nós vivemos por ele. E porque ele vive, porque ele ressuscitou, hoje é noite de Santa Ceia. E isso aí é o grande motivo, ou pelo menos deve ser o grande motivo da gente continuar nessa caminhada, sabendo que ele opera através de nós e em nós, de acordo com a tua fé, de acordo com que você se alimenta espiritualmente. Você quer um belo exemplo disso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando estava na prisão, ele escreveu a maioria das cartas dele que compõem o Novo Testamento. Né? Então, que serve de base bíblica para mim e para você. Admoestando, exortando, animando as pessoas a quaisquer situações ruins, educando a como lidar dentro da igreja, a como lidar dentro da casa, a como os jovens poder estar lidando na vida, na igreja, no ministério, em situações adversas que podem acontecer dentro da igreja, fora da igreja, na nossa caminhada. Agora, ele estava dentro da prisão escrevendo palavras de vida para mim e para você. Ele estava olhando para o que estava fora, a sua circunstância, ou ele estava cheio de Deus? Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo descobriu o segredo que o Senhor quer que eu e você venhamos a descobrir, venhamos a entender, porque nós somos limitados por tudo aquilo que a gente pode alcançar ou fazer, ainda crendo que o controle e o domínio das coisas estão nas nossas mãos, quando na verdade não está. Agora, o que pode completar e melhorar toda essa caminhada são as escolhas que nós vamos fazer de tudo aquilo que chega às nossas mãos, do que a gente se alimenta, o que a gente tem feito. Então, o apóstolo Paulo entendeu, ele pegou assim, ó, e assim ele passou para mim, ele passou para você,
o segredo de todas essas coisas. As pessoas se sentem incompletas. O grande mal do mundo é a depressão, pessoas se matando. E quando eu falo de pessoas, estou falando de pessoas convertidas. Eu estou falando de crentes, eu estou falando de pastores, porque depressão é a doença, é o mal do século. Sabe o que é depressão? Depressão é o excesso de ontem. E outra doença que agora veio agregando a essa, que é a ansiedade. As pessoas ficam ansiosas, ainda mais no momento que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo, né? Então, a depressão é o excesso de ontem, a ansiedade é o excesso de amanhã. E exatamente são 2 dias os quais a gente não pode fazer nada, não pode mudar nada, tá? Porque o ontem já passou e o amanhã pode nem chegar para mim e para você se o Senhor Jesus voltar essa noite. Mas nós estamos numa roda viva tão preocupados com o que fazer, como fazer, o que pagar, quem agradar, o que ouvir. E quando ouvimos coisas que desagradam, muitas vezes isso estanca, como foi pregado pela pastora no último culto, né? Das perseguições que sofremos, de coisas que atingem o nosso coração, que atingem a nossa vida. Mas nós precisamos entender que nós não precisamos ser movidos pelas circunstâncias, pelas dores, pelas situações que estão à nossa volta. Porque Deus quer operar uma verdadeira mudança, milagre, libertação. Mas isso vai ocorrer segundo o poder dele que opera em nós, opera em mim, opera em você. E essa transformação é de dentro para fora. Então, meus irmãos, nessa noite, essa palavra, que é uma palavra de um culto de Santa Ceia voltado para isso, né? Eu quero trazer isso para você, para que você entenda que se você está fraco, se você está cansado, se você está temeroso, se você está desesperançoso por tudo que está acontecendo, não só pelo Covid, mas também pelo cenário político, porque as pessoas hoje são muito mais bem informadas e elas começaram a se verem obrigadas a entender a respeito de política. Então hoje, muitas vezes, ela está preocupada com o que pode acontecer, porque de acordo com a economia do país, aonde eu vou investir, ou tudo que eu já perdi, o que eu vou fazer, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou sustentar. Aí entra num processo de ansiedade. E muitas vezes a ansiedade ou a depressão, pensando, eu poderia ter feito assim para um momento como esse estar melhor, né? Então a gente pensa demais e age pouco e se alimenta pouco. E é por isso que as coisas de Deus muitas vezes não acontecem na minha e na sua vida. Porque a gente está com excesso de ontem e excesso de amanhã. E é o hoje que pode mudar a minha e a sua história. Como, pastora? Mudando essa maneira de pensar. Eu falei aqui que nós somos agentes influenciadores. Então nós influenciamos a nossa família. Toda vez que é pregado sobre salvação, toda vez que a gente ouve um profeta falando para que a igreja tome posição, que Jesus Cristo está às portas, que a palavra prevista no livro de Mateus 24 está se cumprindo, tudo isso é verdade, amém? É bem por aí mesmo, tá? Mas isso não deve trazer desespero ou temor ao nosso coração. Porque se a gente crê num Deus que morreu e ressuscitou e vive e reina para todo sempre. E esse Deus é um Deus tão grande, ao mesmo tempo um Deus tão sensível, um Deus tão maravilhoso que consegue habitar aqui dentro de mim. Esse foi um dos motivos da saudação da nossa igreja ser paz seja com esta casa. Por quê? Porque aonde a gente entrar, a paz de Cristo tem que entrar diante de nós e conosco. Porque a paz de Cristo também tem que reinar aqui dentro de mim, da casa onde nós vivemos e da casa onde a gente vem a colocar os nossos pés. Então, quando muitas pessoas se sentem fracas, se sentem impotentes diante de muitas coisas que estão acontecendo, elas começam a enfraquecer, elas começam a desanimar, elas começam a parar. O mal do ser humano é parar e dormir e desanimar quando é para ele estar ativo e trabalhar. Agora é o momento de lançar as redes, de pregar o evangelho, de pregar a palavra. É um tempo de conserto. Muitos falam que esse ano é o ano da justiça do Senhor. Tá? Então, quando você está fraco, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Quando você está fraco, é porque você está fraco aqui dentro.
Então é tempo de se fortalecer aqui dentro, para que você comece a olhar para as circunstâncias fora de você com uma outra perspectiva, crendo que, por pior que seja o cenário, o Senhor protege dele, o Senhor livra-os dele, o Senhor restaura. E assim como o apóstolo Paulo falou e entendeu e pregou e escreveu nas suas cartas que o morrer com Cristo já era lucro, porque ele tinha entendido o mistério, porque ele dizia, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu quero deixar nessa noite assim essa mensagem para que vocês entendam que é tempo da gente se fortalecer, é tempo da gente mudar, porque quando a gente ouve que o fim está chegando, que Jesus está às portas, fala sinceramente, com quem você se preocupa primeiro? Com você que tem buscado ao Senhor, ou você se preocupa com alguém da sua família? E muitas pessoas se preocupam consigo mesmo, porque nem elas têm certeza da própria salvação. Sabia? Então você primeiro precisa ter certeza de que você está tão cheio, que o Senhor pode te encher, te completar, pode mudar o teu cenário, a tua vida, a tua história, a ponto de você transbordar isso, transbordar e passar para as pessoas que estão à volta, transbordar e passar para dentro da tua casa, transbordar e passar para dentro da tua família, para que a gente possa entrar em unidade espiritual. A Coreia, eu estive vendo hoje um vídeo muito interessante, tá na minha linha do tempo no Facebook, né? O meu marido até que postou e me marcou, e eu fiquei impressionada, porque a Coreia era um dos países mais pobres do mundo, onde 80% da população era tudo favelado, assim foi o termo que ela usou, comunidade bem pobre. E lá eles têm um lema, um ditado que diz o seguinte, a pessoa com 3 dias de fome, qualquer um vira ladrão. E aí a pessoa que está, a preletora que está colocando isso, ela diz uma coisa muito interessante, que ela era criança, ela lembra que ela ia à feira com a mãe dela, e era hábito eles verem as pessoas sendo assaltadas, casas sendo invadidas, à luz do dia, independente do horário, porque as pessoas viviam num estado de extrema miséria e pobreza. E naquela época, na Coreia do Sul, acho que é Coreia do Sul, se eu salvo engano, naquela época, na Coreia, 3% somente da população era evangélica. Sabe o que é 3%? É muito pouco, 3% da população evangélica. Porém, esses 3% da população evangélica resolveram mudar de atitude. Toda a igreja evangélica, toda a denominação passou a buscar o Senhor pela madrugada. E o que aconteceu? Eles atingiram os governantes, eles começaram a atingir os locais, eles começaram a ter estratégias, o Senhor começou a dar estratégia a eles de crescimento. As pessoas que não tinham condição entravam com a mão de obra, as poucas empresas que restavam, ao invés de pagar tributos, pagavam com cimento, com areia. Eles foram reconstruindo casas, eles foram reconstruindo a Coreia, eles foram mudando o cenário, eles foram alcançando mais pessoas com a palavra de Cristo, e quanto mais o número de evangélicos crescia, mais a Coreia evoluía. Hoje, ela é um dos países que tem mais missionários no mundo inteiro. Você sabe o que é isso? Pessoas que hoje, até hoje, ela diz que hoje a Coreia inteira e todas as denominações e igreja oram de madrugada. A pessoa que trabalha de manhã, sabe o que ela faz? Ela ora só meia hora. Aqueles que trabalham em outros turnos, em escalas, que não trabalham uma hora. Aqueles que têm mais tempo, que podem descansar na parte da manhã, oram 2 horas. Toda madrugada, sem cessar. E a Coreia começou a entender que sem Deus eles não conseguiriam. Construíram grandes templos, grandes igrejas. A maior igreja do mundo está na Coreia, que é do pastor Cho, com mais de 50 mil membros. Você sabe que é um corpo de obreiros com 300 diáconos, com 200 pastores, mais de 50 mil membros. Por quê? Uma igreja que buscava, uma igreja que se enchia. E a igreja que busca Deus é uma igreja que começa a ter estratégias para utilizar na sua vida pessoal e em tudo que possa estar acontecendo. Então,
Hoje, o que acontece, o que falta para o Brasil, que foi aí revelado, que seria o berço do avivamento, é oração. Buscar o Senhor pela madrugada. Busca o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto ainda se pode achar. E esse é o tempo que o Senhor tem nos chamado para uma nova história, para um novo tempo, sabe? Ele deu um coração novo para mim e para você. Ele deu um tempo novo para mim e para você. Pastora, a senhora está falando que ele deu isso, mas como? Nesse tempo de pandemia e tudo isso, nesse cenário que a gente está vivendo, exatamente. Porque esse é o tempo onde os filhos de Deus têm que clamar, têm que se unir, têm que chamar, invocar a presença do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes, temos que orar pedindo sabedoria ao Senhor. E muitas vezes as pessoas não têm feito isso, estão preocupadas consigo e não colocam nem em prática um dos mandamentos. O segundo, eu digo porque as pessoas acham que são 10 e na verdade é mais de 300, segundo a lei mosaica, né? E aí eles não colocam em prática a questão de ama teu próximo como a ti mesmo. Isso parece que é algo que ficou esquecido no nosso mundo. E eu tenho uma coisa para dizer para você, uma coisa triste, mas nem todo mundo que está de pé hoje está vivendo. Eles estão sobrevivendo ou vegetando, então muitas vezes na expectativa, aguardando sem saber o que pode acontecer no dia de amanhã. Pessoas que vivem com medo, como foi ministrado aqui pela pastora Laura no começo. Pessoas que vivem tristes pelo que está acontecendo, depressivas, ansiosas. Pessoas realmente enlutadas com todo o direito de sua tristeza. Sabe por quê? Porque já enterraram o filho, o pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã. Pessoas queridas que nós vemos perdendo. Na minha família vem gente morrendo. E nós estamos recebendo, nós criamos um grupo de oração que nem eu achei, né, que as pessoas estariam tão ativas, mas as pessoas estão ligadas. Mas todos os dias, eu já perdi a conta do número de pessoas para orar. Todos os dias a gente recebe pedido de oração de crianças com Covid, de famílias inteiras com Covid. E esse mal que afeta a nação, que afeta o mundo no dia de hoje, é uma coisa que só se fala ultimamente, é lockdown. O nosso prefeito decretou. Hoje nós teríamos culto presencial e eu resolvi revogar isso por uma medida de segurança, porque a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. E eu preciso te fazer uma pergunta nessa noite. Quem de fato você é e o que você carrega? Isso não é para você responder para mim, é para você responder para você. Quem de fato você é e o que você carrega dentro de si. Do que você está se enchendo? Porque Deus me deu um sentimento novo, um coração novo, uma vida nova. Só que nesse momento, que é o momento de crise, que é para a gente usar as armas que a gente tem, lutar com o nosso general de batalha e nos unirmos, sermos igreja de verdade, isso muitas vezes não está acontecendo. Embora em muitos locais eu tenha visto grandes manifestações. Lá no Rio Grande do Sul, em cidades onde a gente morou, eu tenho visto pastores evangélicos em volta de igrejas orando, intercedendo, louvando e clamando. O que acontece comigo aconteceu e muitas vezes eu deixo essa situação entrar e muitas vezes acontece com você ou pode vir a acontecer. A gente investe muito tempo preocupado em trabalhar, em pagar as contas e para quem está sobrando e consegue investir na estética, consegue investir em vitaminas, pensa só em alimentação, investe em comida, investe em roupa, investe em aparência, investe em academia e investe numa alimentação mais saudável, investe todas essas coisas, tá? Mas se você investisse mais em terapia e em palavra, né? E quando eu falo terapia, eu tô falando da questão psicológica mesmo, sabe? Em palavra, talvez aqui dentro você já tivesse encontrado uma identidade espiritual que tivesse te permitido hoje viver uma qualidade de vida melhor, independente do que os seus olhos veem, do que as circunstâncias que estão à nossa volta estão acontecendo e podem vir a acontecer, a ponto de trazer uma calamidade maior do que a morte. Por quê? Porque há previsões de que a natureza se voltará contra o homem. Eu não sei, muitas coisas que foram previstas hoje estão acontecendo. Eu não posso prever o dia de amanhã, mas eu posso plantar no meu dia de hoje. O dia de hoje eu posso fazer a diferença mudando a história, preservando esse Deus
ao Deus que eu sirvo, ao Deus da minha vida, ao Deus da minha salvação, ao meu Redentor, que eu devo transbordar dele nas minhas atitudes, de acordo com tudo aquilo que chega às minhas mãos. Dê tempo para você, meu irmão. Às vezes a pessoa toma café olhando o WhatsApp, olhando o Facebook, olhando e-mail, vendo se tem alguém que ligou, alguém que falou, pessoas que trabalham com venda estão desesperadas com isso. A pessoa não dá tempo para si. Eu acho que você tem que tirar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, tomar um café, conversar com Deus, respirar, perguntar sobre a sua família, sem pensar que tem que comprar o botijão de gás, que tem que pagar a luz, que tem que pagar a conta, que tem que pagar a água. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa a mudar a sua perspectiva de visão, para que toda mudança que o Senhor propôs para mim e para a sua vida venha ocorrer de dentro para fora. Amém? Então hoje é a noite de Santa Ceia, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Eu quero que cada irmão agora pegue o seu pão, o seu suco de uva. Pega aqui, Laura, para me mostrar aqui. Nós separamos o nosso. O nosso está aqui, ó, para a gente ceiar. Já está separadinho. Amém? Então você pega, eu vou abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 23. Enquanto você vai preparando aí a tua Santa Ceia, nesse momento, eu quero botar um louvor para você. Primeiro deixa eu achar ele aqui. Eu até orientei hoje que se você não tivesse o suco de uva, que poderia ser qualquer suco, porque não importa. Isso é um ato simbólico e muitos mercados hoje estão fechados, ficou difícil realmente, amém? Um sentimento novo. Aleluia, Deus. Deus me fez nascer de novo. Um novo coração, completamente novo. Aleluia. Aprendeu? Aprendeu? Então senta aí no teu lugar e canta comigo, vai. Levante sua voz. Deus me deu um sentimento novo. Um sentimento novo. Deus me fez. Deus me fez nascer de novo. Me fez nascer de novo. Colocou um novo coração, completamente novo. Não esqueçam de deixar seus pedidos de oração, tá bom? O que você tem feito com esse sentimento novo? Quando você nasceu de novo, quando você se encheu de Deus, você se encheu e deixou isso colocado num cantinho? Não faz isso não. Volta para Ele, se enche. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de 1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes esse cálice. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se porém nós,
julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Amém? Então eu quero que você pegue o seu cálice, o nosso está aqui, o meu e da pastora Laura. Já está consagrado, mas eu vou orar mais uma vez para consagrar esse que está aí na sua mão, na sua casa. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui um cálice, Senhor, que representa o sangue, Senhor, o sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue da nova e eterna aliança que o Senhor fez, Senhor. O sangue que foi derramado em favor de mim, dos meus irmãos, de toda a tua igreja que ceia nesta noite, meu Deus. Nós consagramos, então, esse que está em nossas mãos, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não bebam ainda. Pega aí o seu pão, amém? Vamos orar agora, consagrar ao Senhor o seu pão, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o pão, Senhor. Aos nossos olhos é um simples pedaço de pão, mas nós sabemos, Senhor, que nesta noite ele representa o teu corpo que foi mutilado, Senhor, o teu corpo que foi moído, quando o cálice da ira do Senhor caiu sobre o Senhor ao invés de nós, meu Deus. Obrigada, Senhor, por esse ato de amor, meu Deus. Então, Senhor, esse pão aqui representa o corpo que foi dado em favor de cada um de nós. Nós consagramos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então agora você come e você bebe em nome de Jesus. Se tem alguém me ouvindo, eu não cheguei a falar com a pastora Jocirene, mas ela está me ouvindo, a Maiara, né? E alguém que eu tenha por alguma circunstância magoada ou ferida, então você me perdoa em nome de Jesus. Eu já fiz isso com a minha família aqui, a gente tem por hábito fazer isso antes da Santa Ceia, para que a gente possa participar desse momento de forma digna, amém? Então vamos comer todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu tô trocando aqui com a Laura, e quando a gente troca, a gente está querendo dizer que a gente tem parte uma com outra e com o Senhor. Amém? Então bebamos todos agora, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pode beber. Amém? Glória a Deus. Agora você tem um minuto com Deus. E nesse minuto que você tem com Deus, eu vou estar orando. Tá bom? Deus me fez nascer de novo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigada, Senhor, porque mesmo de longe, meu Deus, nós estamos aqui na mesma unidade espiritual, meu Pai. Desperta a tua igreja, meu Senhor, que eles venham acordar em oração, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Nessa mesma oração, eu quero aproveitar e orar pelos pedidos de oração, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, pelo seu benedito, mas não restauração, e sim agradecer pela vida dele, porque nós oramos como igreja e ele voltou para o seu lar, para honra e glória. É pro Coma? Eu não tinha lido porque tá pequenininho aqui. Ele voltou pro Coma, então vamos agora clamar. Deus poderoso, tu és o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus da nossa vida, o Deus que cura, que sara, que restaura. Vai lá agora, Senhor, e toca no seu Benedito, meu Pai, sopra nos pulmões dele, faz a tua obra, mas que essa alma não se perca, Senhor, estando contigo ou não. Nós oramos para que se faça a tua vontade. Eu oro agora pela nação, por Campo Largo, Senhor, pelos bairros, Senhor. Ô Senhor, toma, Senhor, nas tuas mãos a nossa vida, meu Deus. Essa situação, eu não acredito e digo mesmo, a gente faz o que é preciso fazer, mas eu não acredito em vacina nem em nada. Nós precisamos ser prudentes, mas eu acredito que o Senhor
O Senhor muda a história, o Senhor salva, o Senhor muda todo o quadro, Senhor, porque Tu és especialista em transformar o caos, Senhor, em prosperidade. Age no nosso meio, meu Pai. Ouve o gemido do Teu povo. Deus de Abraão, Deus da minha vida, da minha casa, Deus de Campo Largo, Deus do Brasil, Deus do mundo. Tu não perdeu o controle, meu Pai. Senhor, Tu levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Por isso, um dos Teus nomes é Jeová Rafá. Senhor, Tu também és o Deus provedor, Tu também és Deus de justiça. Jeová Tsekenu, Jeová Nisei, bandeira nossa. Ó Deus, quantos nomes. Que estes nomes venham sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. Toma o Teu lugar, meu Deus, e age em cada um de nós. Muda o cenário. Ouve o povo que clama pelo Teu nome, meu Deus, nesta noite. E realiza boa obra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. A pastora Jojo colocou ali pelos governantes. Eu tenho orado para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. É bíblico que nós devemos orar pelos nossos governantes, pela nação, independente se ele é incrédulo ou não. O nosso papel é interceder. Por quê? A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos continuar orando, porque eu creio no povo que ora. Um povo de joelho ninguém pode deter, porque quando o povo de Deus se coloca de joelhos para orar, Deus responde do alto dos céus. A melhor oração é a oração em unidade, a oração em concordância. Que nós, em nome de Jesus, possamos brevemente fazer nossos cultos novamente. Eu agradeço, eu não sei ainda conciliar de estar olhando aqui os pedidos, aí a pastora Laura vai me auxiliando, os pedidos de oração. Se eu não orei em algum momento, por alguma coisa, eu vou continuar orando, a gente vai estar atendendo, e que o Senhor seja sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, em nome de Jesus, amém? É hora da gente começar a mudar de dentro para fora e entender que quando essa mudança acontecer, ela vai começar a realmente existir ao nosso redor. Deixa eu te dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, que a união e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, com a minha casa, com a tua casa, com a minha vida, com a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana de cura para quem está procurando, libertação, uma semana de respostas na tua vida. Porque aquele que busca, acha. Aquele que bate a porta é aberta. Amém? Então que nesta noite você receba essa palavra para toda a tua semana. Teremos o nosso culto também quarta-feira. Independente disso, nós temos devocionais que estão na página da igreja, que estão no nosso canal no YouTube. E você pode estar lá acompanhando, mesmo que você não consiga ver no determinado horário de culto, mas que você possa estar conosco. Um beijo no coração, que o Senhor seja contigo. Paz, meus irmãos, paz. Não temas, tá bom? Não tenha medo, não. Tenha Jesus. Eu agradeço aos que acompanharam com a gente o culto nessa noite. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, só existe um que pode mudar a história. E esse um tá comigo e contigo. Oh, aleluia. Mas um desejo eu tenho de ser transformado todos os dias, Senhor. Todos os dias.
perdão, dá-me um novo Oh, aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Não traga nada que é de ruim dentro de você. Se já te magoaram, se já te feriram, deixa pra lá. Perdoa, ama, porque daqui a gente vai levar só o que a gente viver. E espero que tenhamos dias bons, apesar de tudo. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Nada encontrarás de bom. mais um desejo eu tenho de ser Transformado. Preciso tanto do teu. A terra precisa do perdão de Deus. Oremos para que eles possam abrir os olhos e os ouvidos espirituais. Meu mestre,